Irmãos, essa semana eu estava revisando um pouco a primeira epístola do apóstolo João, um dos últimos livros das Escrituras, está lá no finzinho do Novo Testamento. E cada vez que nós lemos a palavra de Deus, e alguns de nós temos lido ela algumas décadas, mais ela se torna vida e mais ela tem algo a nos dizer. Sempre se renova. É interessante porque quando nós lemos um livro comum deste mundo, nós lemos uma vez, largamos a nossa biblioteca, vamos fazer alguma revisão em algum momento, mas nos mantemos como cristãos lendo a mesma palavra de Deus há anos. E sempre o Espírito Santo nos chama a atenção para algumas coisas. O Espírito Santo destaca algumas coisas que, naquele momento, para a nossa necessidade e vida, eram fundamentais para que Ele pudesse falar conosco. Porque Ele que vivifica a sua palavra, né? E, fazendo uma revisão da primeira epístola de João, quando nós chegamos no capítulo 2, verso 15, nos é dito assim que instruções do próprio Senhor para nós, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E João diz: porque tudo o que há no mundo, e ele traça 3 avenidas desse assunto chamado mundo, esse sistema organizado, dirigido por Satanás. Ele diz: porque tudo que há no mundo, ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ele diz: ora, o mundo passa. E a ideia é que o mundo está passando, está chegando ao seu fim. Aquele, entretanto, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E há um contraste claro aqui entre as coisas eternas que permanecem e as que são passageiras, mas a verdade é que nós precisamos estar alertas sobre estas coisas que são transitórias, passageiras, nas quais nós despendemos a nossa energia, que sugam a nossa vida, que nos impedem de crescer em Cristo. Precisamos estar bem atentos a elas e com os olhos abertos. Ele cita essas 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele não está falando aqui, irmãos, do mundo como os homens. Às vezes todos os homens somados são chamados na Bíblia de mundo, como por exemplo em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo, em João 3,16, é a soma de todos os homens que foram amados por Deus. E também não está falando da criação, porque Deus fez a criação, ainda que agora ela está debaixo de maldição, por causa do pecado do homem, mas não é esse mundo que nós devemos aborrecer. É esse sistema maligno, organizado pelo príncipe deste mundo, como Jesus chamou, e que envolve todos os elementos culturais, econômicos, educacionais. É a mão que está por trás do texto que nós lemos no começo da reunião, que diz que nós recebemos vida de Deus, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, e diz, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, diz o texto, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, é desse tema que João está tratando aqui. E pensando um pouco sobre isso, o Senhor trouxe ao meu coração, vamos dizer assim, quando aquelas palavras saem em relevo da Bíblia, essa palavra concupiscência, que significa desejo desenfreado, paixões,
inclinações, cobiça, lascívia, fruto do pecado, né? A perversão do desejo. Essa palavra é usada tanto no sentido negativo, está ali no verso 16 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, verso 16. Concupiscência, traduzida aqui. Concupiscência da carne. Nós lemos no começo da reunião o seguinte: inclinações da nossa carne. É a mesma palavra. Paixões desenfreadas. Ela é usada tanto de maneira positiva, um desejo natural, legítimo, como quando Jesus diz que desejava ardentemente comer a Páscoa com seus discípulos em Lucas 22, como também é usada de uma maneira negativa para descrever uma perversão do desejo, né? Às vezes ela é usada sozinha, às vezes ela é usada em combinações com outras palavras. Por exemplo, aqui nós lemos concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Às vezes, por exemplo, em Efésios 4:22, ela é chamada de concupiscência do engano, mostrando algumas origens desses desejos desenfreados. Em Tito 2:12 é chamada de paixões mundanas. 1 de Pedro 1:14 é chamada de paixões da ignorância. Também é chamada em 1 de Pedro 2:11 de paixões carnais, paixões dos homens, paixões provindas do pecado, como está lá em Romanos 6:12, paixões da mocidade, como Paulo diz que Timóteo devia fugir, em 2 Timóteo 2:22, foge, outros sim, das paixões da mocidade. Outras vezes essa palavra ela é colocada junto com algumas características dela, como desejo maligno, desejo de lascívia, concupiscências insensatas e perniciosas, paixões imundas, ímpias paixões. E o que dá a entender, irmãos, de maneira introdutória, é que o pecado, ele perverteu um desejo legítimo, transformando ele em ímpias paixões. Aquilo que para o homem era, no começo de tudo, um desejo por sua esposa, sua única esposa, se tornou em o quê? Um desejo de adultério, de prostituição. Então, esse desejo desenfreado é despertado pelo pecado. E é bem interessante, irmãos. É algo que nós devemos nos ocupar, né? Alguns filósofos antigos tinham a ideia de que tudo que o homem deseja, ele deveria satisfazer-se. Como isso vai contra aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Como isso vai totalmente contrário à palavra de Deus. E não é de se admirar, porque Satanás sempre quer nos levar em direções opostas à palavra de Deus. Essa concupiscência, essa cobiça, é tão grave que a Bíblia diz que o mandamento não cobiçarás, aquela negativa, aquela ordem de Deus, para que você não faça, diz Paulo em Romanos 7:8, despertou nele toda sorte de cobiça. Mostrando que quando você está diante de algo que lhe é proibido, o pecado que habita em você faz com que nasça em você um desejo por aquilo que não se deve fazer, por aquilo que não se deve ser feito. Isso é fruto do pecado que habita em nós. Então, da nossa própria natureza interior caída, vem essa cobiça. Mas ela não está só no nosso interior. Existe um livro, O Mal que Habita em Mim, e o autor diz assim: encontrei um inimigo, e era eu mesmo. Não é? Então, existe esse mal dentro de nós, mas existe também no mundo. Não é? Existe aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos encanta os olhos, e parece que é como duas partes de um ímã que têm atração um pelo outro. Então, nós precisamos estar atentos. Que advertência
solene para nós, irmãos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Diz que se alguém amar o mundo, e é interessante porque a epístola de João, ela foi escrita para que nós tenhamos algumas provas se somos cristãos de verdade ou não. Então, a Bíblia diz: todo aquele que não pratica a justiça não é nascido de Deus, todo aquele que não ama seu irmão não é nascido de Deus. E João diz na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 14: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, é um lugar onde nós podemos encontrar provas e julgarmos a nós mesmos se nós temos essa vida interior vinda da parte de Deus, não é? E uma dessas características é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É o amor de Deus que odeia o mundo. Veja que frase interessante, né, irmãos? O verdadeiro amor de Deus aborrece o mundo. E de fato é assim, porque se Deus ama aquilo que é bom, automaticamente, por natureza própria, por essência do seu ser, ele deve aborrecer o mal, a injustiça. Então, se nós temos esse amor de Deus, nós, por natureza dada por Deus, devemos aborrecer o mal. E essa é uma das características dos crentes. Amém? Depois nós vamos ver um pouquinho de como se processa essa anatomia do pecado. Despertando a cobiça colocando iscas para pegar nós como peixes, não é? Fazendo conceber dentro do coração o pecado, esse pecado dando a luz e gerando a morte, trazendo consequências. Como é importante nós conhecermos sobre isso, como é importante nós estarmos advertidos. Êxodo 20, 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Jesus também disse o seguinte: ouviste que foi dito: não adulterarás. Aquele que olhar por uma mulher, entretanto, com intenção impura. Essa é a cobiça, essa intenção impura. Diz o texto: já adulterou com ela. Então, Deus nos deixou essas coisas bem claras, irmãos, para que nós possamos identificar o mal. E na graça de Deus poder vencer o mal. Porque se temos a vida de Deus, nós temos a habilidade, a capacidade de nos libertarmos de toda cobiça, de não fazermos provisão para a carne. Porque se Cristo vive em nós, essa nova vida em nós é uma vida vencedora. Amém? 1 Coríntios 10, 6, Paulo começa o capítulo 10 dando vários exemplos das coisas que os filhos de Israel fizeram no deserto contra Deus. Ele dá uma sequência de pecados que eles cometeram, mas duas vezes ele faz o seguinte: ele nos dá advertências. Ele diz o seguinte no verso 6: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Depois ele repete no verso 11: essas coisas nos sobrevieram como exemplo, e estão escritas para advertência de nós outros, a quem os fins dos séculos têm chegado. E essa menção do verso 6 é Números capítulo 11. Os irmãos sabem o que aconteceu lá em Números capítulo 11, né? Influenciado pelo populacho que veio do Egito, aqueles homens cobiçaram as coisas más. E diz que eles ficaram com saudade do Egito. Diz que eles ficaram com saudades da carne do Egito. Que eles ficaram com saudades dos pepinos que comiam no Egito. E
O alimento que Deus dava para eles era como um pão vil aos olhos deles. Diz que eles ficaram com... Eles lembraram, veja como é importante nós percebermos aonde que está a doença. Onde estava a doença nos israelitas, que serviram como exemplo para nós? Dentro do coração deles, nas suas memórias dos peixes que no Egito eles comiam, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. E eles disseram o seguinte: agora, porém, verso 6, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. E consideraram a comida que Deus fazia descer do céu como uma semente, que poderia ser feito pão para eles comerem. Consideraram elas como nada, sentiam sua alma ressecada. Interessante que eles não trouxeram à sua memória os açoites do Egito, a escravidão do Egito, a tribulação do Egito, a pressão de Faraó, tirando a palha para que eles pudessem ir buscar palha e ainda ter que fazer a mesma quantidade de tijolos. Eles cobiçaram as coisas más, eles cobiçaram as coisas da velha vida, eles desejaram as coisas das quais haviam sido libertos, eles tinham saudade do Egito. Veja, irmãos, que pecado, que maldade contra o Senhor. Deus havia libertado aquele povo com uma mão forte, feito maravilhas no meio deles. Nem mesmo eles sofriam com o calor do dia, porque tinha uma nuvem sobre eles, nem com o frio da noite, porque tinha uma coluna de fogo que os seguia. Havia a pedra que dela saía água. Deus fazia descer uma semente do céu e dava alimento para eles. Eles podiam fazer bolos, e aquela semente, diz o texto, tinha um gosto verso 7, era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semente de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou numa grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como bolos amassados com azeite. Todos os dias isso acontecia, e na sexta-feira acontecia para sexta e para sábado. Mas, ao invés de se satisfazerem em Deus e no propósito de Deus, eles lembraram das coisas do Egito e cobiçaram as coisas más, e se tornaram eles exemplos para nós. E os irmãos sabem o que aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que Deus os julgou enviando codornizes. Vocês querem comer carne? Vocês vão comer carne até elas ficarem entre os seus dentes. E o Salmo 106, verso 15 diz o seguinte: Deus deu aquilo que queriam, aquilo que desejava o seu coração, mas fez definhar as suas almas. Ou seja, aquilo que eles desejavam não os satisfaziam, e nem trazia nutriente, nem mesmo para o seu corpo físico, porque se tornavam magrelos, sem nutrição nenhuma, comendo carne. E a Bíblia diz que o juízo de Deus caiu sobre eles. E isso são coisas que são advertências para nós, para não cobiçarmos as coisas más como eles. Né? São exemplos. E quais são essas coisas más? As coisas dessa vida, irmãos. As satisfações dessa vida. Né? Porque os irmãos sabem que se tem algumas figuras claras na Bíblia, é o Egito, Faraó, Nova Jerusalém. O Egito, por exemplo, você percebe que a própria terminação dessa palavra é uma terminação que não existe no português. No português você tem singular e plural. No hebraico você tem singular, plural e dual. Quando algo é um par, existe uma terminação específica para essa palavra. Jerusalém é uma palavra que tem terminação dual. Por quê?
Nós que conhecemos que existe uma Jerusalém celestial e sabemos que tem uma Jerusalém terrena, sabemos que a palavra está correta em estar nessa terminação. E o Egito também tem uma terminação desta mesma maneira, porque há um lugar chamado Egito, mas há um sistema maligno também, que é representado na palavra Egito, que é chamado por João de um mundo, o mundo que passa, do qual nós fomos livres, do império deste faraó, não o faraó lá do Egito, mas esse que estava por trás de faraó, né? O ímpio, o inimigo de Deus, o príncipe desse mundo, né? E nós fomos resgatados das mãos dele, fomos resgatados do mundo e do Egito, e agora não é mais para nós olharmos para aquelas coisas e nos satisfazermos com elas, mas buscarmos satisfação onde, irmãos? Em Deus. Porque é o único lugar onde a alma humana pode descansar e se satisfazer em segurança. É o único lugar onde a felicidade verdadeiramente é encontrada, porque todas as coisas dessa vida passam e não trazem nenhum tipo de nutrição para você, nem para mim. São coisas que definham a nossa alma. Os irmãos entendem, irmãos? Mas se é assim, irmãos, por que nós temos tantas ocupações e nós estamos tão interessados em prover nesse tipo de coisa, concupiscências, provisões para os nossos desejos da carne, provisões para os nossos olhos, provisões para nós nos sentirmos arrogantes e soberbos, tendo coisas nessa vida para mostrar para os outros. Se é de fato assim que são coisas que definham a alma, e de fato são, irmãos, como diz 1 Timóteo capítulo 6, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E segue o texto dizendo, em muitas concupiscências, eis aí a palavra novamente, insensatas e perniciosas. Essas coisas, diz o texto, afogam os homens na ruína e perdição. E segue dizendo, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E, repete de novo, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, se autoflagelaram. Eles escolheram para si os flagelos, eles escolheram as comidas do Egito, o amor do dinheiro, e por conta disso se empenharam em muitas concupiscências. Diz o texto, insensatas. Sabe o que significa isso, irmão? De pessoas sem cérebro, de pessoas sem senso daquilo que é bom e daquilo que é mal. A insensatez é uma loucura. Sabe o que em outras palavras está nos dizendo? Fazer isso é loucura. E é uma loucura que leva à ruína, que leva à morte. Então vamos dar uma olhadinha, irmãos, se é assim que a Bíblia nos mostra. Vamos dar uma olhadinha no caminho da maldade no coração do homem. E nós precisamos perceber primeiro a reação em cadeia que isso tem. Porque o mal surgiu no coração de alguém, depois passou para o coração do homem, contaminou todo mundo e também contaminou cada um de vocês, como também a mim, por geração natural ordinária. Então, quando nós lemos aquele texto de Ezequiel, por exemplo, capítulo 28, a partir do verso 11, onde há um lamento sobre o rei de Tiro, e aqui nós precisamos discordar de muitos irmãos, porque eu não entendo qual é o sentido de ler um texto como esse e querer fazer dele uma parábola, porque se diz que ainda que haja algumas linguagens aqui, ou colocar
a visão estreita de que essa palavra é somente para o rei de Tiro, né? Ou para Adão, e criando um Éden que não é o Éden descrito aqui. Então, não entendo e lamento e discordo profundamente por conta de que a Bíblia nos ensina que por trás dos reis, por trás das autoridades deste mundo, estava alguém governando, não é? Como nós lemos em Efésios capítulo 2, o príncipe da potestade do ar. Como nós lemos em Daniel capítulo 10, verso 13, que o anjo havia sido enviado para levar uma resposta até Daniel, mas havia sido impedido por um ser de natureza espiritual durante 21 dias, não é? Um príncipe é chamado do reino da Pérsia, e depois diz que esse saísse, viria um príncipe do reino da Grécia. Então, irmãos, precisamos perceber que quando Ezequiel está com seus olhos apontados para o rei de Tiro, em determinado momento ele desvia os olhos do rei de Tiro e percebe e lança juízo e conta algumas coisas a respeito daquele que estava por trás do rei de Tiro, que era o próprio Satanás, né? Que governa sobre os reinos desse mundo, que tem esses homens e mulheres sob seu domínio. E esse texto fala do que? De soberba, né? Que é o princípio dele mesmo, o espírito dele mesmo, aquilo que brotou no coração dele mesmo, e que depois contaminou o homem. Então contaminou Adão também, e também esse rei insensato que dizia ser Deus. Mas em primeiro lugar, achou-se iniquidade neste querubim da guarda, e aqui que entrou o pecado. Como diz o verso 15, eras perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí ele foi lançado de lá, como diz também Isaías capítulo 14. Houve um juízo de Deus sobre ele. E o que aconteceu depois que Satanás foi lançado do céu, com toda aquela rebelião? Aliás, aqueles que têm algum tempo de vida com o Senhor já viveram o suficiente para saber que essas coisas são reais. Amém, irmãos? Porque o mundo, e eu percebo que a influência aqui é justamente essa, o mundo tende a esvaziar o significado da palavra diabo, Satanás, como se fosse uma simples acusação de um homem para com o outro. E a Bíblia diz que ele é um ente de natureza espiritual, que era o querubim da guarda da glória de Deus, que vivia no monte de Deus, até que se achou iniquidade no coração dele. E a partir desse momento, o que aconteceu? Seguindo adiante, ele contaminou os nossos primeiros pais. E ainda tem gente que pensa que o pecado é simplesmente atos pecaminosos. Quando a Bíblia fala de pecado, ela fala de natureza pecaminosa, do mesmo veneno e inclinação do mal que estava no coração do diabo e infectou a raça humana. Ninguém precisou ensinar, nem eu, nem você, irmão, a fazer o mal. Nós fazemos isso naturalmente. Sabe como? Geração ordinária. É passado de pai para filho. Isso é uma verdadeira maldição hereditária, que vem desde Adão e está em mim e em você, porque em nós não habita bem nenhum. Este mesmo veneno foi introduzido no homem e na mulher, e depois em toda a sua descendência, como está em Gênesis 3, como está em Romanos 5, a partir do verso 12, onde diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Então ele abriu a porta. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a gramática é bem importante ali. Todos nele pecaram. Todos estavam nele e como se estivesse junto com ele pecaram. Não somente por representação, mas também por estarem nele organicamente, né? Então, este mal passou a Adão e Eva. E depois, segundo o texto de Romanos, também essa maldição foi colocada sobre todo mundo. E sobre cada um de nós por geração ordinária. Por isso que nós vemos textos como Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque. Se esforce o máximo. Se Deus não quiser que você o compreenda, você não irá compreendê-lo. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Diz o texto que todos os homens juntos se tornaram inúteis. Então isso é uma realidade para todo ser humano. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas pensam que são bons. A verdade é que bom só existe um, que é Deus. Todos nós temos esse mesmo problema. Se nós temos um problema, nós precisamos estar cientes dele, não é verdade? Não podemos ignorá-lo. Agora vamos ver um pouco como o pecado age em nós. Primeiro nós precisamos perceber que nós temos alguns inimigos, irmãos. Para nós entendermos que nós não estamos de férias. Nós estamos num campo de batalha. Principalmente se nós estamos realmente desejando servir a Deus e ter uma vida íntegra na presença de Deus, para agradá-lo em tudo que fazemos. O nosso primeiro inimigo é o próprio diabo, esse que caiu, esse que por seu orgulho e soberba foi lançado do alto, que levou consigo uma terça parte dos anjos, que contaminou toda a raça humana, o mundo, que criou esse sistema organizado. O que acontece? Satanás é uma criatura cheia de astúcias e que, segundo Efésios 6,11, armas ciladas para nós. Por isso nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E, além disso, ele envia às nossas mentes, a minha e a sua mente, dardos inflamados. Né? Por isso nós temos que tomar o capacete da fé com o qual nós podemos apagá-los. E tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para podermos vencê-lo. E o texto de Efésios, por exemplo, 4:26, diz que ele busca ter lugar entre nós. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, Paulo está falando para os cristãos, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Depois ele começa a dizer, aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que esteja longe de vocês toda cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Os irmãos percebem, irmãos? Não dê lugar ao diabo. Ele está buscando a todo tempo como um leão que ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Resistir a ele firme na fé. 1 de Pedro 5:8. Ele está nos acusando diante de Deus, Apocalipse 12:10. Ele está pedindo para nos tentar, como Jesus mesmo disse a Simão, 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 eis que Satanás te pediu para te peneirar como trigo. E o Senhor Jesus disse, eu roguei por ti, para que a tua alma não desfaleça. Por isso que nós oramos todos os dias, irmãos, não nos induzas à tentação,
mas livra-nos do mal. E todas as coisas que nós fazemos, nós devemos fazer na presença de Jesus Cristo. E diz o texto de 2 Coríntios 2,11, porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás, os ardis de Satanás. Então esse é um inimigo, irmãos. Esse é um inimigo que nós não podemos ignorá-lo. Esse é um inimigo que nós devemos lidar com ele. Esse é um inimigo que nós não devemos deixar que ele tire vantagem sobre nós. Esse é um inimigo ao qual nós não temos que dar lugar. Amém? O segundo inimigo é o mundo e o pecado que há no mundo. Como eu disse, não é nem os homens nem a criação, mas esse sistema organizado por Satanás que milita contra nós e busca nos afastar de Cristo, como está escrito lá em 1 João. Esse mundo passa. Irmãos, Satanás usa a economia, a educação, as filosofias, as vãs filosofias, a cultura, o entretenimento, a moda. Está tudo nas mãos dele. Por isso que ele mostrou ao Senhor Jesus todos os reinos desse mundo e a glória deles, e disse ao Senhor Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como o irmão Campbell Morgan disse, se Judas quer 30 moedas de prata, Satanás há de providenciá-las para ele. Se as concupiscências do nosso coração nos levam a desejar e ambicionar coisas, Satanás é capaz de nos dar aquilo que desejamos, desde que nos prostremos e o adoremos. Então, nem tudo que reluz para você e para mim é ouro, irmãos. Existem escolhas. Nós já percebemos muitas vezes, pessoas escolhem companheiras que os afastam de Deus. Era melhor ter ficado sozinho, não é? Opto por um trabalho que os afastam de Deus. Era melhor não ter optado, ter ganhado menos, não é? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo, irmão? Nem tudo que reluz é ouro. E aquilo que você deseja, irmão. Se você deseja, Satanás pode te dar. Mas custa o preço da sua alma. Amém? E nós não podemos ignorar que está por aí, em todos os níveis, para nos atrair. Para atrair os nossos desejos da carne. Existem muitos subterfúgios de Satanás. Para atrair a concupiscência dos nossos olhos. Principalmente nessa era dos celulares, dos tablets, dos computadores, não falta informação e subterfúgio de Satanás, né? Mas além disso nós temos outro inimigo. Como eu disse, encontrei um inimigo e era eu mesmo e o pecado que habita em nós. Então nós não lutamos somente com o pecado externamente, mas também internamente. Temos um problema grave em nossos membros, como Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 17. É o pecado que habita em nós. E esse pecado, irmãos, segundo Romanos 7, 21, é um princípio governante. Uma lei que reside em nós e que nos leva a pecar. E ainda depois que nós somos salvos, isso continua lá. Agora nós temos capacidade de nos encher do Espírito, andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne, como diz Gálatas 5, 24. Nas palavras de J. Packer, ele diz o seguinte: isso está em mim e em você. O pecado é como uma energia pervertida dentro das pessoas, que as escraviza, levando-as a desafiar a Deus, a ter um comportamento de satisfação própria. E há algo que, por meio da distração, engano e oposição direta, enfraquece e derruba todos os intentos da retidão. Ele se apresenta como um lobo em pele de ovelha. Aparenta ser algo bom, desejável
e necessário para a vida, nisso corrompendo a nossa consciência para perdermos o senso de culpabilidade e o tratarmos como um amigo em vez de como um inimigo. Então, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que Ele é nosso inimigo, que Ele tenta se assenhorar de nós, e que nós devemos fazer o que está lá em Romanos capítulo 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade. Diz o texto, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, seus olhos, ouvidos, mãos, pés, a Deus, seu corpo, como instrumento de justiça. Ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Devemos oferecer nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não sermos amigos do pecado. Tiago diz, infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo constitui-se em inimizade contra Deus? Se é assim, irmãos, há necessário arrependimento. Há necessário converter o riso em pranto. É o que a Bíblia nos diz. Mas como o pecado trabalha então? Aí nós vamos lá para Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Porque às vezes nós estamos passando provas, situações, tentações nesse sentido, vindo da própria cobiça dos nossos corações, e nós estamos falando que somos provados por Deus, somos tentados por Deus. E nós precisamos ler, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, verso 12, Tiago 1,12, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E aqui nós vamos ver a anatomia. Agora, como é que funciona em nós? A cobiça relacionada ao pecado. Como é que ela trabalha? Se você sabe como ela trabalha, espero que nós todos possamos estar atentos, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Que sabedoria, irmãos! Exatamente como se processa no coração do homem. Nós vemos o problema interno quando o pecado nos tenta através da cobiça, que são o quê? Paixões, desejos desenfreados. A cobiça no homem o atrai e o seduz. O homem é tentado pela sua própria cobiça. E vamos ver que meios é esse. No verso 14, nós temos uma palavrinha importante, lá no final. Quando esta cobiça o atrai e o seduz. A ideia é que esta cobiça coloca iscas. Os irmãos que pescam aqui, o Alberto, o irmão Alberto também pesca, sabe que nós colocamos uma isquinha para fazer alguma coisa, não é, irmãos? Enganar o peixe. E nós deixamos ela ali na água, e o que vai acontecer com ele? Ele vai achar que ele vai ser alimentado, ele vai achar que ele vai satisfazer aquele desejo, que ele está cheio de fome, né? E viu ali um camarãozinho, um pedaço de alguma coisa que ele gosta muito, e ele vai até onde? Ele vai para a isca. E é isso que está por trás da palavra, que a cobiça, ela atrai, ela nos fisga como se fosse com uma isca. Atrair dá a ideia de atrair através de uma isca para capturar.
E nós temos dois tipos, como eu disse para os irmãos, se nós temos inimigos externos e internos, nós temos a própria cobiça em nós, que produz armadilhas para nos seduzir. E fora, irmãos, fora não falta armadilhas para nos seduzir. Todas as coisas no mundo foram postas para nos seduzir, para nos atrair, para nós pensarmos que nós temos necessidades delas, para nós pensarmos que sem elas nós não podemos viver, né? São colocadas ali como iscas. São coisas que enchem os nossos olhos. Até nós colocarmos os olhos nelas, nós nem sabíamos que nós precisávamos delas, não é assim? Mas depois que nós descobrimos que elas foram inventadas e existem, nós agora percebemos que sem elas nós não podemos viver e sem tê-las não teremos satisfação nenhuma. Ela nos atraiu, nos seduziu. Não é assim que acontece, irmãos? Será que nós temos percebido onde elas estão no mundo, irmãos? Será que o Senhor tem nos dado olhos para ver onde estão essas coisas? Onde Satanás tem botado o laço do passarinheiro? Será que nós temos orado para o Senhor nos livrar desse laço do passarinheiro? Os irmãos sabem que o laço do passarinheiro é aquele pedacinho de madeira que ficava com um lacinho, e daí quando o passarinho ia comer, o que acontecia? Ele prendia a perna no lacinho. Não era assim que acontecia? Quem já viu essa armadilha? E agora ele só voava até onde o passarinheiro desejava que ele fosse. Então, irmãos, nós temos essas iscas colocadas. E depois, qual é o próximo passo? Então, a cobiça coloca, através do pecado, em todos os seus níveis e lugares onde ele está, coloca essas armadilhas para você e para mim. E depois o que acontece? Esse pecado é concebido dentro do coração. Conceber é a mesma ideia de quando o sêmen do homem entra no óvulo da mulher e agora, através daquela célula unida, nasce um embrião. É a concepção. Nasceu. Dentro da mente, dentro do coração. Agora passamos para dentro do nosso coração, da nossa mente, e começamos a maquinar o mal. Não é assim que acontece, irmãos? Nós começamos a imaginar as coisas e começamos a conceber o pecado em nosso íntimo. Por isso que Jesus disse, porque Jesus veio exatamente para tratar o pecado do homem aonde ele está, não onde ele estava para os religiosos. Porque para eles, por exemplo, em Marcos capítulo 7, estava em lavar as mãos, em lavar os jarros, em não comer sem fazer aqueles rituais de purificação exteriores, e suas tradições. E Jesus disse o seguinte, em Marcos capítulo 7, verso 21, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Aonde eles nascem, irmãos? Dentro do coração do homem. E seria bom nós pegarmos cada palavrinha dessa e considerarmos atentamente, não é verdade? Nascem, mas nascem dentro do coração do homem. Por isso que Jesus disse que não se confiava em nenhum homem, porque conhecia a natureza humana. E ninguém precisava dar testemunho dele do que era o homem. Amém, irmãos? Quando você combina tudo isso, nós temos as propostas do diabo, diretamente ou indiretamente, no mundo organizado, com o pecado no nosso interior, e nós temos uma combinação perfeita para a queda, não é verdade? O que acontece então?
Próximo passo: o pecado é praticado. Nas palavras de Tiago, se dá a luz ao pecado. Dar à luz é praticar o pecado. Dar à luz é pôr em execução um ato espúrio contra Deus. É transgredir a lei de Deus. Pegou a sequência, irmão? Pegamos a sequência do que acontece no nosso coração? Percebemos que nós temos muitos inimigos e às vezes nós estamos dormindo tranquilo, pensando que nenhum mal nos sucederá, não vai acontecer nada conosco. Estamos descansando. Jesus disse para nós orarmos e vigiarmos. Mas nós estamos dormindo, como se não existisse nada que se oponha contra nós. Mas nós precisamos acordar. Então, o que acontece? O pecado produz a cobiça. A cobiça nos atrai e nos seduz por muitos meios. Então ela concebe no coração do homem o pecado. E o pecado dá a luz. Acontece essa prática. E depois o que acontece? No final do versículo, gera a morte. Essa é a consequência. Os irmãos percebem que aqui não é você pecou e morreu amanhã, alguém vai te enterrar no cemitério. Tiago está falando para os leitores dele, irmãos. Como é que funciona no coração de vocês? Funciona da seguinte forma: não fale que você foi tentado por Deus. Você foi tentado por um inimigo que habita dentro de você, chamado pecado. Como é que ele fez isso? Ele fez isso através da cobiça. Ela colocou as suas iscas e você caiu como um patinho. Você foi fisgado como um peixe. Dentro do seu coração você concebeu o mal. E depois você colocou ele em prática. E o que isso vai gerar? Morte. Essa é a consequência. Em todos os níveis. Em todos os níveis da sua vida. Quem lembra do caso de Davi em 2 Samuel capítulo 11? Nos tempos em que os reis iam para a guerra. O que aconteceu? Ele estava acima no seu palácio e viu o que aconteceu com ele? Ele viu uma mulher tomando banho. E o que aconteceu com ele, irmãos? Ele concebeu dentro do seu coração o pecado. E o que aconteceu, irmãos? Ele deu à luz aquele pecado. E o que aconteceu depois de ele adulterar com aquela mulher casada e mandar matar o marido dela? Morte. Morte na sua casa, morte no seu reinado, morte entre os seus filhos, coisas terríveis, morte. Essa é a realidade que às vezes nós estamos dormindo enquanto está acontecendo na nossa família, entre os nossos entes queridos, em todas as áreas da nossa vida. Morte, morte. Essa é uma triste realidade, irmãos. Então, que consciência nós temos que ter como filhos de Deus diante de tudo isso? Nós devemos perceber que não podemos caminhar mais como caminhávamos outrora, no Egito, no outro tempo, não é? Porque agora a graça foi derramada sobre nós. Deus nos deu a sua própria vida. Deus nos deu o seu Filho. Então nós agora temos em nós a capacidade de vencermos o pecado. Porque a vida de Cristo é a nossa vitória. A sua vida, aliás, é a capacidade que nós temos para vencer todas essas coisas. E a vitória dele é a nossa vitória. E se nós pecarmos, irmãos, que não seja por hábito. Porque se nós pecamos por hábito, provavelmente nós não somos filhos de Deus. Que não seja por hábito, que seja por um tropeço, por um acidente de percurso.
E a Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, que se nós pecarmos, porque nós vamos lutar contra isso, porque nós vamos buscar agradar a Deus, e porque nós temos a capacidade de agradar a Deus, porque a graça foi derramada sobre nós, porque o Espírito Santo está em nós. Agora nós temos a possibilidade de estar em Cristo, e esta é a nossa responsabilidade. Se então, dando ocasião à carne, nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que consciência nós temos que ter então, irmãos? Nós temos que ter consciência que estas coisas, das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida, são oposição a Deus, são inimizade contra Deus, são contrárias à vontade de Deus, como está lá em 1 de Pedro, capítulo 4. Os irmãos sabem que a epístola de Pedro está sendo enviada para alguém que está sofrendo, e eles dizem que vocês sofram segundo a vontade de Deus, fazendo o bem. E diz que se isso acontecer com vocês, o verso 1 diz o seguinte: tendo Cristo sofrido na carne, Cristo sofreu, irmãos? Sofreu. O que ele disse para nós? No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse tipo de realidade que temos em Cristo deve armar o nosso pensamento. O meu mestre sofreu toda injustiça, sofreu sem merecimento, não é? Eu tenho que me armar que isso é uma realidade, foi uma realidade para ele e também é uma realidade para mim, porque nós recebemos graça não só para crer, mas também para padecer por Cristo, como está em Filipenses capítulo 2, o último versículo. Diz: armai-vos deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, e a ideia na carne aqui é naturalmente, enquanto você tem tempo de vida nessa terra, é esse sentido da palavra aqui, não vivais de acordo com as paixões dos homens. Aqui está a palavra novamente. A cobiça dos homens, a concupiscência dos homens, as inclinações dos homens, os desejos carnais dos homens, os desejos desenfreados dos homens. E vejam o que está em oposição a isso. Mas segundo, então num lado você tem as paixões dos homens e no outro a vontade de Deus. Pois basta o tempo decorrido basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Então, no que se relaciona ao velho homem, irmãos, nós vivíamos igualmente como viviam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós vivíamos como eles, obscurecidos de entendimento. Que interessante, né? Que expressão maravilhosa que está lá em Efésios 4, 17 em diante. Porque as pessoas são inteligentes, escritores de livros, professores universitários, e a sentença de Deus sobre eles é obscurecidos de entendimento. Porque, conforme a sabedoria de Deus, o homem não o conheceu segundo a sua própria sabedoria. 1 Coríntios 2,11. Estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela soberba do seu coração. São insensíveis, se tornaram insensíveis, porque se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de torpeza. Nós não podemos mais viver conforme isso, mas segundo a vontade de Deus. Já basta o tempo que nós vivemos dessa maneira, segundo a vontade dos gentios. E diz algumas coisas de quando nós vivíamos assim: andávamos em dissoluções, concupiscências,
borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Agora, isso passou. Amém, irmãos? E também, irmãos, vou citar bem rapidamente, que nós já passamos do nosso tempo aqui. Em Marcos, capítulo 4, você tem a parábola do semeador. Lá você tem 4 tipos de solos, e a semente, diz o texto, é a palavra de Deus. O solo, o coração dos homens. Tem os da beira do caminho, solo rochoso, e tem um terceiro lá, o que foi semeado entre espinhos. E diz o texto que esses espinhos são os cuidados dessa vida, a fascinação das riquezas, e isso inclui um extra aqui, as demais concupiscências, ambições, que concorrem e sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Então, o que vai acontecer conosco se nós dermos lugar à carne? Estas coisas vão sufocar a palavra que foi semeada nos nossos corações. E o que vai acontecer? Não haverá fruto nenhum. Temos que ter consciência disso. Não haverá vida cristã. Não haverá realidade cristã. A ideia do sufocar é que, enquanto a palavra está sendo semeada, e depois que foi semeada, essas coisas vão se agrupando ao redor do nosso coração e vão se fechando em torno do nosso coração, como se você estivesse numa sala trancado com muitas pessoas te apertando e te sufocando, que você não tem para onde se mexer, nem o que fazer, nem agir, não há esperança para você. Por isso, irmãos, que Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos deixar todo o peso e pecado que tenazmente nos rodeia. Por isso que nós temos que aprender que com o pecado se lida de maneira séria. Ele está ao seu redor, cabe a ti dominá-lo. Ele jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Sabe, irmãos, porque o que vai acontecer conosco, que somos crentes? Vamos receber a palavra, mas ela vai ficar em nós infrutífera. E quais são os espinhos que vão sufocá-la? Ansiedades com respeito às coisas do mundo, a fascinação das riquezas. A ideia é o engano falso, um engano que fascina com respeito às riquezas dessa vida. E as outras ambições, coloque aqui nesse bojo o que você quiser. Vai fazer o que com a palavra? Vai sufocá-la. E não vai ter fruto nem na sua, nem na minha vida. Então nós temos que ter consciência disso, irmãos. Amém? Romanos capítulo 13 nos fala uma coisa muito interessante. Não dê provisões para a carne, nem para as concupiscências da carne. 13:14 diz: revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Todos nós vamos no mercado todos os meses, vamos ou não vamos? Vai em que mercado você vai, irmão? Um irmão diz: eu vou no Compre Forte. Outro diz: eu vou no do Povo, que é mais barato. Eu vou no Albino. O que você faz lá? Compra arroz, feijão, carne. Para quê? Para que você tenha provisão para o seu mês. Para que você coma durante o mês. Quando você precisa de uma colher de sal, de 1 quilo de carne, está lá na despensa, não está? Está ou não está, irmãos? E você faz uso dela. Sabe o que Paulo está nos instruindo aqui? Que no tocante às concupiscências, tire tudo de perto que provê para elas. Tire tudo de perto. Se você tem problema com pornografia, talvez nenhuma revista de lingerie para sua mulher tenha que ter na sua casa. Tire de perto. Tire de perto da sua mão o celular. Tire de perto de você aquilo que provê para a sua carne, que provê para a concupiscência que
que está na sua carne. Tire da despensa, jogue fora. Se o seu problema é com dinheiro, se satisfaça em Deus, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não provenha para suas ambições egoístas. Tome cuidado com isso. Tire de perto de você. Eu lembro que ouvi de um jovem que ele dizia que tinha problema com pornografia, mas suas revistas pornográficas, quando ele pedia perdão para Deus, ele abria um baú na sua casa e jogava dentro do baú aquelas revistas. Eu não quero mais vocês. Está ali, irmão. Está provisto. Quando a concupiscência vier, ela tem provisão para se satisfazer. Até quando ele leu esse versículo, entendeu? Opa! Nada na despensa para a carne. E cada um de nós vai ter suas dificuldades, debilidades e coisas que nós vamos entender da parte de Deus, que não temos que pôr os nossos olhos, nem os nossos ouvidos. Vão ter lugares que nós não vamos poder andar, vão ter coisas que nós não vamos poder ver, vão ter companhias que nós não vamos poder estar juntos, porque são provisões para a carne. Estamos dando dispensa para a carne. O que nós devemos fazer então? Ao invés disso, nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Encher a sua mente do Senhor Jesus Cristo. Encher o seu coração do Senhor Jesus Cristo. Falar sobre Ele. Pregar sobre Ele. Prover para si mesmo, para o seu coração, a leitura das Escrituras, a vida de oração com Deus, provendo realidade espiritual, enchendo a sua despensa, a despensa do seu coração de coisas celestiais. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E o que vai acontecer, irmãos? Não tem provisão, vai morrer de fome. Os irmãos entendem, irmãos? Andar no Espírito. Então, o que vai acontecer? Não vamos satisfazer as concupiscências da carne. O que te afasta do Senhor? O que te faz tropeçar? É a tua mão? Figuradamente, a Bíblia diz, corta e lança para fora de ti. É teu olho? Corta, lança para fora de ti. Se te faz tropeçar, figuradamente, lance para fora de ti. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O Salmo 119, irmãos. Verso 36 nos diz o seguinte: inclina-me o coração. Isso é uma oração, irmãos. Aos teus testemunhos. E não a cobiça. Veja que oração, irmãos. Senhor, inclina o meu coração para a tua palavra. E não para a cobiça. Amém, irmãos? E devemos ter consciência que Cristo venceu e nós venceremos com Ele. Cristo venceu o diabo, irmãos, como está em Colossenses 2,15, Hebreus 2,16, 2,14, João 13,31, eis aí o príncipe deste mundo. Ele será julgado e expulso. Ele venceu. Ele venceu o mundo e a vitória dele é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ele julgou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, que nós possamos inclinar nossa mente para o Espírito, que nós possamos perceber o nosso problema, e que nós possamos perceber os nossos inimigos. Amém, irmãos? Que nós possamos entender qual é a nossa responsabilidade, porque através da igreja é que a multiforme sabedoria de Deus se faz conhecida. É através da igreja que Cristo está colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. É pela igreja
que isso está acontecendo. É pela igreja que ele se torna nesse mundo cabeça de todas as coisas. É só você ler Efésios, capítulo 1, verso 22 em diante. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E Romanos 16, irmãos, que promessa maravilhosa para nós. Nós temos muitos inimigos. Romanos 16, verso 20 diz assim: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça seja convosco. Amém? Então agora nós temos ciência disso, que o Senhor nos ajude. Que nós saímos aqui alertados e esclarecidos, para realmente nós não colocarmos provisão para a carne. E durante essa semana que vai passar aí, nós podemos ou dar lugar à carne, ou encher-nos do Espírito Santo. Que a segunda opção seja nossa, em nome de Jesus. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.